Graça e paz, meu querido e minha querida irmã em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Tesouros da Fé. E eu quero iniciar esta mensagem, este nosso devocional de hoje, desejando que a graça e que as misericórdias do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentam dores. Que você possa ter um excelente dia, que hoje seja o dia da resposta do Senhor na sua vida. Aquela resposta que você está tanto tempo esperando e aguardando, eu creio que Deus vai te trazer conforto e consolação neste problema, nessa situação que você aí está enfrentando. Ele é socorro bem presente nos momentos de angústia, refúgio e fortaleza para todos aqueles que o buscam. De maneira alguma o Senhor lança fora aqueles que o buscam. Jesus nos disse: vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, compartilhar esta mensagem, deixa aí o seu like, também deixa aí nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, quero ser a sua intercessora, te ajudar nas suas orações, para que você possa alcançar as suas bênçãos muito mais rápido e que nós possamos juntos caminhar com Cristo. E eu tenho certeza que será vitoriosa a nossa jornada. Hoje, a palavra que eu trouxe para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Mas antes de meditarmos nessa palavra, eu tenho uma pergunta para você. Quem é o seu próximo? Porque essa é a questão central dessa passagem. A Bíblia nos diz que um especialista da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde a este homem com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? E o homem responde corretamente: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas ele quer se justificar e pergunta: quem é o meu próximo? Veja o que diz as Escrituras. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, amados, nós temos a parábola conhecida como o bom samaritano, onde um homem é atacado por ladrões e deixado à beira da morte. Passa um sacerdote e um levita, mas nenhum deles para ajudar aquele homem. E talvez você esteja aí pensando: você e quantas pessoas muitas vezes está à beira do caminho, passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, e pessoas que podem muitas vezes ajudar, passam, olham e não estendem a mão e nada fazem. É sobre isso que essa parábola nos fala, sobre aqueles que podendo agir, podendo fazer algo,
por alguém que está necessitado, por alguém que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação terrível, como estava aquele homem à beira daquele caminho. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã de quarta-feira, de terça-feira, perdoe, amados. Nesta manhã de terça-feira, eu quero dizer para você que Deus não vai te deixar à beira do caminho. Você não ficará caído e nem esquecido, assim como o Senhor não deixou aquele homem ali perecer. Passou um religioso, passou um levita, e nenhum dos dois parou para estender a mão para aquele homem, sequer para saber qual era o problema, o que tinha acontecido, o que tinha se passado na vida daquele homem. Mas um samaritano, que é considerado inimigo dos judeus, sente compaixão e age. Uma pessoa que não era temente, nem conhecedora e nem servia ao Deus de Israel. Foi ele que parou e ajudou aquele homem. E isso nos traz uma grande lição, amados, que nem sempre aqueles que são os nossos irmãos na fé é que estende a mão para nos ajudar. Às vezes Deus usa o próprio ímpio que vai estender a mão, que vai olhar por nós e que vai nos ajudar. Foi exatamente isso que aconteceu na vida daquele homem. Um homem samaritano, e para quem conhece a Bíblia sabe que o povo samaritano era inimigo do povo judeu. E esta não é a única passagem na Bíblia onde nós vemos alguém do povo samaritano tendo uma atitude que agrada e desperta a atenção do coração de Deus. E esse homem samaritano, a Bíblia nos diz que ele cuida daquele homem ferido, que ele paga uma estadia para ele numa hospedaria e ele garante a sua recuperação. Veja o que diz a palavra. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. E então disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olha, queridos, que palavra tremenda que nos traz grandes lições, onde nem sempre
aqueles que são da mesma fé que nós, aqueles que são os nossos irmãos na fé, vendo a gente caído, a gente prostrado, precisando de ajuda, de auxílio, de socorro, muitas vezes não nos estende a mão. Às vezes você encontra ajuda das mãos de um ímpio, de alguém que não é conhecedor da palavra, que não é servo de Deus. Isso para nos mostrar que Deus, como diz a palavra dele, ele conhece os corações. Somente o Senhor tem acesso ao coração do ser humano. E Deus, ele usa quem ele quer. Nós não podemos limitar o poder do Senhor e nem o alcance das suas mãos. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas dentro da igreja arrotando santidade, querendo se achar melhor, mais santo e superior aos demais irmãos. Mas muitas vezes essas pessoas que arrotam santidade são justamente aquelas que, quando vê um irmão em dificuldade, passando por lutas, além de não ajudar, além de não estender a mão, ainda criticam, ainda falam coisas que muitas vezes fere a alma daquele irmão. Ainda muitas vezes acusa aquele irmão de estar no pecado e tenta justificar a situação daquele irmão, dizendo que ele pecou, que ele está fazendo alguma coisa de errado. Mas Deus, ele conhece cada um de nós e ele sabe da história de cada um. E a Bíblia diz que é ele quem nos justifica. Talvez aquele religioso e aquele levita, aquele sacerdote e o levita, quando passaram por aquele caminho e viram aquele homem ali caído, prostrado, talvez tenham pensado que ele tinha feito algo de errado e por isso não pararam e não estenderam a mão para ele. Mas Deus, que nos conhece no oculto e no profundo, Deus olhou por aquele homem e enviou para ele o auxílio. E o auxílio foi um homem samaritano, um homem que era tido como inimigo do povo judeu. E quais são as lições que nós podemos aprender com essa passagem na Bíblia para aplicarmos nos dias de hoje na nossa vida? É que amar é, antes de tudo, uma ação. Amar é agir. Amar é ter atitude para conosco e para com o nosso semelhante. O amor verdadeiro, ele não está apenas em palavras, mas em atitudes. Ele está na ação. Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? O próximo não é apenas quem nos é conveniente amar. O próximo não é apenas pessoas de quem nós gostamos. O próximo não é uma pessoa influente que pode realizar alguma coisa em meu benefício. O próximo é qualquer pessoa que precisa de nossa ajuda. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que são bajuladoras daqueles que podem conferir a elas algum benefício. E se distanciam, se afastam, não querem comunhão
com alguém que não possa dar nada a elas, com alguém que não possa oferecer nada para elas. Isso não é amar o próximo. Amar o próximo não é ter um amor de conveniência social. Amar o próximo é, antes de tudo, se colocar no lugar do outro. É ter atitude de empatia. Olhar e crer que o que acontece a fulano, cicrano e beltrano também pode acontecer comigo. E é por isso que eu me ponho no lugar do outro. Porque ele é o meu próximo, porque ele é o meu semelhante. E nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que façam conosco quando chegar a nossa vez. A religião sem amor, ela é vazia. O sacerdote e o levita tinham conhecimento, mas eles não tiveram compaixão. E quantos hoje estão dentro da casa de Deus, têm conhecimento da lei, mas não tem amor no coração, não se compadece do seu semelhante. Mas Deus está atento a tudo isso. Porque os olhos do Senhor estão em toda a parte, contemplando os bons e os maus, nos diz a palavra em Provérbios 15. Jesus, ele é o maior exemplo, assim como o bom samaritano. Cristo nos resgatou quando estávamos feridos pelo pecado. E o bom samaritano resgatou aquele homem quando ele estava ferido pelas mãos de assaltantes e foi deixado ali caído à beira do caminho. Deus hoje está dizendo para você: você não ficará caído à beira do caminho. Deus está hoje te resgatando dessa situação de abandono. Tome posse dessa palavra, acredite, creia, porque Deus, ele é fiel e ele muda a história. E como nós podemos demonstrar esse amor hoje, amados? Olhar para aqueles que precisam de ajuda, mesmo que sejam diferentes de nós, mesmo que não sejam nossos irmãos na fé, porque a nossa igreja, nós somos igreja de Cristo e nós fomos chamados para amar o nosso semelhante. Não podemos amar o pecado, mas temos que amar o pecador. Infelizmente hoje a igreja está matando o pecador. Nós não somos julgadores do mundo. Deus não chamou a igreja para julgar o mundo, porque o julgador do mundo será Cristo. Nossa função enquanto igreja é amar o nosso semelhante, estender a mão, fazer o bem, sem olhar a quem. Amar e sem esperar nenhuma recompensa, nenhuma gratidão, porque a nossa recompensa, ela vem do alto, ela vem do trono de Deus. Deus nos amou sem pedir nada em troca. A única coisa que Deus espera de nós é que reconheçamos Ele como o único Deus, como nosso único suficiente Salvador e sejamos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos. E devemos praticar a misericórdia em nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, mas que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que agem sem misericórdia. Amados, eu sinto
um tremor no meu corpo quando eu leio essa palavra. Que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre a vida daqueles que agem sem misericórdia. E eu sou temente a Deus, e é por isso que eu me compadeço e eu tenho misericórdia do meu semelhante. Aleluia, glória a Deus. E eu te faço uma pergunta final. Você tem sido o bom samaritano para alguém? Ou será que você tem sido o sacerdote ou o levita? Como cristãos, que somos chamados, exortados pelo apóstolo Paulo a sermos imitadores de Cristo, devemos todos os dias da nossa vida fazermos uma autocrítica e uma autoanálise de como nós estamos sendo cristãos. Às vezes nós falamos mal de coisas terríveis que acontecem na igreja, da situação da igreja, o estado atual da igreja. Mas eu pergunto para você, o que você está fazendo de diferente? Seja você a igreja que vai impactar o mundo. Pratique atos de amor e de misericórdia com o seu semelhante, com o seu próximo. Deus nos faz esse convite hoje, a sermos bons samaritanos e a não deixar ninguém à beira do caminho, sem parar para saber o que aquela pessoa está precisando. Aleluia, glórias ao Senhor. E agora, antes de finalizar esse devocional, eu quero orar por você. Curve a sua fronte e ore comigo. Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra e pelo ensinamento que nos dá hoje. Ajude-nos a amar como tu amas e servir como tu serves, e a sermos bons samaritanos para aqueles que cruzam nosso caminho. Perdoa-nos por vezes em que nos fechamos em nosso próprio mundo e não enxergamos a dor do outro. Que possamos ser instrumentos da tua graça e misericórdia, Pai. Nos ajude a melhorarmos cada dia e evoluirmos como cristão, para que possamos ser imitadores do Senhor. Nos ajude, Pai, a alcançar o mesmo nível do bom samaritano. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero agora um ato profético, ungir você, para que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Senhor, Pai, não são as minhas mãos, mas as tuas, Senhor. Visita esta pessoa agora, a casa dela, o lar, o trabalho, os negócios, a família. Unge, Senhor, derrama sobre eles a tua unção poderosa, unção de poder, de graça, de luz, de misericórdia. Acampa com os teus anjos em volta, quebra o arco do forte e do valente, frustra os planos do inimigo contra a vida desta pessoa, Pai, e dá a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Queridos, este foi o nosso devocional de hoje. Eu aguardo vocês amanhã em mais um devocional. Não se esqueça de deixar o seu like, colocar o seu pedido de oração nos comentários e compartilhar esta mensagem.
Que Deus abençoe todos vocês. Amém.